Ele é um bom jornalista de tecnologia. Ele é um colega aí que, na tecnologia, ele cobre bem. E ele falou aqui, fez um texto aqui de opinião no jornal Globo. Como a internet criou radicais. A ausência de jornalismo torna mais difícil distinguir o que separa extremistas de moderados. Vamos ler juntos essa coluna. Existe uma correlação direta entre o declínio dos jornais locais em cidades pequenas e médias e a entrada da internet e a polarização política. É a conclusão que dá para tirar de uma série de estudos que vêm sendo publicados desde 2018 pelo economista Gregory Martin, professor da Universidade de Stanford. São números referentes ao mercado americano, mas ainda assim não é difícil perceber por ali possíveis correlações com o que vem acontecendo no Brasil. Seu paper mais recente, de abril último, mostra o impacto do site Craigslist ao longo das últimas 2 décadas. Não tivemos nada como ele no Brasil, no momento ainda anterior às redes sociais. O Craigslist ofereceu um espaço com anúncios locais, quase sempre de graça, em todos os Estados Unidos. O impacto econômico nos jornais locais, em que os cadernos de classificado pagavam um bom naco da conta, foi imenso. O mesmo se deu no Brasil um tico depois, com o baixo custo da publicidade online oferecida pelo Google e pelo Facebook. Aqui teve a mesma consequência, secou uma das principais fontes de renda de todos os jornais, levando principalmente em cidades pequenas o desaparecimento de muitos títulos. Os títulos que sobreviveram tiveram que secar a sua produção. Repórteres, redatores e editores foram demitidos em massa e o resultado foi que a cobertura local do noticiário diminuiu. Isso é muito importante o que ele está falando, gente. Há menos gente atenta ao que acontece nas câmaras municipais. Eu cansei de pegar muito furo, porque jornal local parou de cobrir Câmara de Vereadores. Nas prefeituras, as histórias da vizinhança vão aos poucos desaparecendo, pois não há quem as conte. Mas essa é a parte para a qual a literatura acadêmica já tinha muitos indícios. O efeito político do desaparecimento do noticiário local é que é pouco compreendido, e ele existe. Com menos informação a respeito dos políticos locais, melhorou a performance daqueles políticos com discursos mais extremados quando comparados aos moderados. É possível perceber esse padrão, pois nas cidades onde os jornais locais aguentaram mais o tranco, o fenômeno não se repetiu. A existência de uma imprensa que pressiona candidatos a respeito de suas posições faz, concretamente, a diferença. A ausência de jornalismo, por outro lado, torna mais difícil distinguir o que separa extremistas de moderados. A hipótese levantada pelo estudo é que se trata inicialmente de um jogo de probabilidade. As chances de candidatos extremistas se lançarem e sobreviverem às agruras da campanha aumentam conforme há menos informação circulando. Não é só isso. Com o tempo, os eleitores também se radicalizaram. Se antes era comum que quem votasse tanto no Partido Republicano quanto no Democrata, variando a escolha de candidatos de acordo com o cargo, isso foi desaparecendo. O voto num candidato à presidência começou a aproximar cada vez mais o voto de políticos locais. Ou seja, a política se radicalizou e simultaneamente se nacionalizou. Os temas locais desapareceram e as grandes disputas ideológicas sobre os temas relacionados a comportamento e organização social se impuseram e dominaram o debate público. O debate político, não público. Por aqui não há estudo similar, seria difícil repeti-lo, embora não impossível, mas temos o fenômeno. A internet mudou de tal forma o mercado de anúncios que desestruturou economicamente jornais grandes e pequenos. No caso dos pequenos, quando não os matou, feriu de morte. Somos perfeitamente capazes de enxergar também a consequência. Nossa política se radicalizou, nacionalizou e os grandes temas locais sumiram. Não é absurdo que imaginar que cá, como lá, o fenômeno e o resultado possam ter relação de causa e consequência. Ótimo texto do Pedro, importante estudo aqui que ele traz no Jornal Globo e temos que ficar muito atentos aí